Então diga bem alto, o problema nunca foi o dinheiro. Então, preste muita atenção. Da mesma forma que os milagres, a libertação, da mesma forma que aquilo que nós fazemos diante do Senhor em prática de justiça, caráter, a fé, a forma como nós andamos glorifica a Deus, as finanças também. O dinheiro tem esse poder, a riqueza tem esse poder, a prosperidade tem esse poder, glorificar a Deus. A igreja, ela precisa literalmente abrir seus olhos para entender a diferença entre aquilo que glorifica ao Senhor e aquilo que traz escândalo para o próprio reino. Durante muito tempo nós não conseguimos entender, e o diabo, sabendo disso, ele luta muito para que essa questão do dinheiro seja algo invalidado na vida das pessoas, seja algo que não se fale, porque afinal de contas, Satanás sabe que a fraqueza do homem é o dinheiro. A fraqueza é o que leva homens a matar, homens a trair, homens a mentir, o que leva as pessoas a se envolverem em brigas judiciais que nunca acabam, pessoas brigando por herança, filhos guerreando contra irmãos, contra os próprios pais, por causa de dinheiro, finanças, por causa de bens, por causa de herança. Então, o diabo, por saber disso, o que é que ele faz? Ele bloqueia com que as pessoas tenham liberdade para falar disso, da maneira como se deve falar. E nós temos que trazer isso não apenas para a igreja, como eu digo sempre, a igreja precisa ter dentro dela o fundamento da educação financeira, tirado das escolas. Então, nós, como igreja, temos que trazer esse assunto de novo para dentro da casa do Senhor, amém? E aí, quando nós ensinamos da maneira correta, nós aprendemos para ensinar os nossos. Os nossos filhos, eles têm dificuldade em falar dessa questão financeira, porque a mesa é um lugar que reprime esse tipo de assunto. E quando se fala de dinheiro, na mesa, se fala justamente do contrário do que é o dinheiro. E aí nós começamos a atribuir ao dinheiro o poder que ele não tem. Então, geralmente com os filhos, eu já ensinei isso aqui, vou ensinar mais uma vez. Nunca cometa o erro de dizer para os seus filhos que você não vai comprar tal coisa porque você não tem dinheiro. Porque quando você associa, por exemplo, nós vamos comprar algo para você quando tivermos dinheiro, ou não vamos comprar porque não temos dinheiro, automaticamente seu filho pega algo no mundo espiritual e trata aquilo como um estilo de vida que é: o dinheiro é responsável por me dar tal coisa, o dinheiro é responsável por comprar tal coisa, o dinheiro é responsável por me dar a possibilidade de ter um final de semana com o meu pai, com a minha mãe, ou indo num parque, ou em qualquer lugar. E aí, como ele cresce associando que o que ele tem está diante da possibilidade do dinheiro, agora o que é que ele faz? Ele também carregará isso diante dele. E aí ele mata o princípio de fundamento da vida de um homem e de uma mulher, que é a fé. Aí a pessoa deixa de agir por fé e passa a agir pelos olhos. Aí nós caímos no erro de toda a humanidade. Qual é? Estresse financeiro. Você já viu? Quando você está passando por uma dificuldade financeira, é briga, é discussão, as pressões, elas aumentam, você começa a olhar para o dinheiro diferente, porque você até buscou em Deus saber lidar com a enfermidade, saber lidar com a questão da libertação, com as dificuldades, mas quando se envolve dinheiro, você não sabe como lidar. Você vem, o nervo vem à flor da pele, você começa a ficar desesperado, você começa a buscar solução para aquilo, e é algo que exige de você, o seu emocional se abala, seu espírito. Preste muita atenção. Vou para cá, que é para a irmã Marlene me ver. Preste muita atenção. Toda pessoa que tem problema financeiro e não consegue lidar com isso, ela também não consegue orar, porque aquilo afeta ela. Quando você aprende a lidar com isso, você entende o seguinte: o dinheiro, como qualquer outra coisa, não pode parar você. As dificuldades financeiras não podem parar você. Se você orava, ore mais ainda, com ou sem, porque Abacuque disse no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vida, ai meu Deus, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Ou seja, ele entendeu que a alegria dele em Deus não estava relacionada ao que ele possuiria ou possuía, mas estava relacionado ao Deus que o sustentava. Amém ou não amém? Entendendo isso, nós precisamos
começar a olhar e reconhecer alguns princípios. Se o apóstolo Paulo diz que até diante dos homens e não apenas diante do Senhor, nós temos que cuidar da reputação quando se trata disso, aí nós vamos para Gênesis capítulo de número 13, que diz algo assim. O que é que diz em Gênesis 13, versículo 2? Era Abraão muito rico. Abra lá. Gênesis capítulo de número 13, versículo 2. A Bíblia vai mostrar que Abraão era rico, mas o interessante é que ele diz que Abraão possuía gados, servos, ouro, prata e por aí vai. Abra lá. Gênesis capítulo de número 13, versículo 2. Gênesis capítulo de número 13, versículo 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Agora tem um detalhe. Abraão era rico, possuía tudo isso. Por que Deus não pediu para ele o ouro que ele tinha? Por que Deus não pediu para Abraão a prata que ele tinha? Por que Deus não pediu para Abraão aquilo que o tornava diante dos homens? Aquilo que o tornava diante dos homens rico, visto, admirado. Por que Deus pediu Isaac? Porque quando Deus pode te confiar riqueza, é porque o teu coração não está nelas. E quando o teu coração não está nas riquezas, tenha certeza, Deus jamais te pedirá riqueza. Porque Deus vai justamente de encontro aonde está o seu tesouro. Por isso que a Bíblia diz, aonde está o seu tesouro, lá também estará o teu. Você quer saber onde o seu coração está? Descubra o que é o seu tesouro. Se você descobrir que o seu tesouro, ele é as riquezas, seu coração estará lá. Se você entende que a sua riqueza, o seu tesouro está, a sua riqueza é a sua família, ali é o seu tesouro, o seu coração está ali. E aí Deus geralmente vai pedir a você aquilo que para você é algo tão valioso que tem o seu coração. Deus não queria Isaac, queridos. Deus já tinha dado ele a Abraão. Então, o que Deus desejava era mostrar a Abraão, seu coração não está nas riquezas, mas eu preciso demonstrar a você que o que você tem de mais valioso, que veio em um tempo tão longo, de uma espera que você meteu até os pés pelas mãos, porque acreditava que essa promessa não se cumpriria. Ainda assim, eu sei que você não me negará entregar o que você tem de mais valioso, que era Isaac. Quando nós entendemos isso, o problema não está no dinheiro, o problema está onde está o seu coração. E aí, por entendermos isso, nós precisamos abrir a nossa mente para reconhecermos que, antes de mais nada, quando nós reconhecemos aonde está o nosso coração, nós precisamos olhar para dentro de nós e entender alguns princípios. Criando essa estrutura agora para você entender, eu preciso que você reconheça, se o seu coração não está nas riquezas, Deus tem prazer porque Ele confia em te entregar riqueza. Diga glória a Deus. Dinheiro não é algo natural, é algo espiritual. E se é algo espiritual, por isso esse poder que existe no dinheiro, de fazer com que as janelas dos céus se abram. Quando Malaquias 3,10, que é muito mal interpretado, e eu vou abrir aqui um parênteses rapidamente, para trazer essa explicação que mudou a minha vida. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: por acaso roubará o homem a Deus? E vós perguntais, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos assim, Deus está falando que uma nação que rouba a Deus é porque deixa de dizimar. Não é bem assim. O fundamento dessa palavra precisa se entender o seguinte, por isso que eu aconselho você a ler, buscar as revelações que estão contidas aqui dentro, que faz força para não sair daqui. Em Malaquias capítulo de número 1, Deus está falando com o povo. Em Malaquias capítulo de número 2, Deus está falando com os sacerdotes. Malaquias capítulo de número 3, Deus está falando com os sacerdotes. Aí Deus libera essa palavra. Vós me roubais. Quem roubava? Quem roubava? Sacerdotes.
Capítulo 3, com os sacerdotes. Então Deus está dizendo aos sacerdotes: vós me roubais, sacerdotes. Aí o próximo versículo diz: vós, ó nação inteira. Calma. Se eram os sacerdotes, porque a nação era culpada? Porque nós perdemos a essência de entender um princípio que o diabo e o mundo faz questão de invalidar. Que Deus tem cuidado e que Deus honra o princípio de paternidade, de cima para baixo. É o azeite que desce da cabeça, pela barba, até as vestes de Arão, sacerdote. Então Deus está falando com o sacerdote, dizendo algo: se o sacerdote está roubando, toda a nação também está. Se o sacerdote está em santificação, toda a nação precisa estar. Por isso que apenas uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifício a toda a nação e por si mesmo, e ele ia amarrado por uma corda, porque caso houvesse pecado nele, e aquele sacrifício não fosse suficiente, automaticamente ele era fulminado, tinha que puxar ele de lá morto, porque ninguém poderia entrar. Então Deus está falando com o sacerdote, trazendo para nós a revelação de que o sacerdócio precisa, por ser cabeça, ser santo, ser santificado, buscar ao Senhor, ter uma vida de fé, ter uma vida santa, ter uma vida de honra, de submissão, para que isso venha de cima para baixo. Aí, no versículo 10, quando o Senhor está falando com a nação, o Senhor está falando não com aquele que conquista as coisas com o seu próprio braço. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo de número 14, vamos ver? Acho que é Gênesis, capítulo de número 14, tá? Versículo 12. Gênesis, capítulo 14, versículo 12. Bora ver se é. É isso mesmo. Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, cabeça, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quem entendeu? Olha o cenário. Ló é capturado. E aí 4 reis capturam Ló. Um rei vem, luta contra esse rei, 5 reis. E agora Abraão vai lutar contra Ló para resgatá-lo em uma guerra contra 5 reis. Raciocine comigo. É impossível para um homem como Abraão, mesmo rico, vencer uma guerra contra 5 reis. 5 exércitos diferentes, poderosíssimos, mas venceu. Então, se ele vence a guerra, alguém estava com Abraão para entregar em suas mãos aqueles 5 reis, aqueles 5 exércitos. Quem foi esse? Deus. Diga glória a Deus. Se no capítulo 13 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão era muito rico, por que ele não deu o dízimo para Melquisedeque daquilo que ele possuía? Por que Abraão não trouxe da riqueza que ele tinha e deu o dízimo de tudo? Hebreus, capítulo de número 7. Rapaz, diga glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 7. Gente, eu amo a palavra de Deus, eu sou desesperado pelo Senhor. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7. Versículo 1. Porque ele, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão
o patriarca pagou o dízimo tirando dos melhores despojos. Aqui está a chave da revelação. Qual é a chave? Abraão não deu o dízimo de tudo que possuía antes dessa guerra com os reis. Por isso que diz assim, ó, no versículo 1, versículo 1, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Aí a Bíblia diz no versículo 4, ele deu o dízimo de todos os despojos. Você só pode dizimar do que Deus te abençoa. Diga glória a Deus. Se você não der dízimo, Deus vai te matar? Sim ou não? Não. Deus vai te punir? Sim ou não? Deus vai mandar um monte de gafanhoto para a tua casa? Sim ou não? Não vai. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque o dízimo, ele só tem 10% que pertence ao Senhor quando Deus te deu. Então, Abraão dá o dízimo dos despojos, porque ele reconheceu, eu jamais conseguiria vencer uma guerra contra 5 reis, sendo apenas um homem. Então, quem me entregou aqueles 5 reis? Deus. Automaticamente eu darei o dízimo de tudo que ele me entregou. Diga glória a Deus. Faz sentido agora? Então você dá dízimo quando você reconhece, Deus me sustenta. Você dá dízimo quando você reconhece, Deus é o provedor da minha casa, da minha vida. Deus é aquele que me guarda. Deus é aquele que me supre essas necessidades. Então eu darei o dízimo de tudo que Ele me sustenta, o que Ele faz por mim. Aí você vai entender por que muitas pessoas vivem no strive, pela força do próprio braço, as suas conquistas são pessoais, elas não colocam Deus, elas não consagram a Deus, elas não entregam a Deus, então elas não precisam da dízimo, é delas, pertence a elas fazem o que elas quiserem. Agora, quando você reconhece que Deus te sustenta, você entende uma coisa, 10% disso não pertence a mim, pertence àquele que é o responsável por me fazer ser vitorioso nas guerras e no dia a dia, o Senhor. Aí desse dízimo eu te aconselho, não coma. Não coma. Porque aí Malaquias 3,10 faz sentido. O Senhor está falando, vós me roubais. Por quê? Porque Deus sustentava aquela nação. Deus abençoava aquele povo. Vocês estão me roubando, eu abençoo vocês. Porque há uma promessa. A promessa era, eu darei a vocês uma terra em que vocês não precisarem guerrear por elas. Eu colocarei vocês em um lugar onde eu conquistarei para vocês. Deuteronômio, a partir do capítulo 6, Deus vai fazer justamente essa promessa ao povo, dizendo a eles que Deus seria o sustentador deles, Deus venceria as guerras, Deus prepararia para eles tudo que era necessário, ou seja, eles não conquistaram pela força do próprio braço. Então, automaticamente, Deus é aquele que os sustenta. Diga glória a Deus. Perfeito. Entendido isso, agora eu quero que você fale bem alto, com toda a força. Primeiro, se organize, depois, realize. Lucas 9, verso 10. Obrigado, Espírito Santo. Diz assim, ao regressarem, Lucas 9, verso 10. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levantando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no e, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. E socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. E então se aproximaram os 12 e lhes disseram, despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dai vós mesmo de comer. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Abre parênteses. Olha o que eles respondem, não temos mais que 5 pães e 2. Para quem sabe
O Deus que serve não é a quantidade, é o que você precisa fazer com o que tem. Eles tinham 5 pães e 2 peixes, mas não sabiam o que fazer. Aí Jesus diz assim, versículo 13. Ele, porém, lhes disse, dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupo de 50. Primeiro organize, depois realize. Versículo 15. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobrejaram, foram recolhidos 12 cestos. Perceba algo. Aqui nós temos alguns princípios poderosíssimos. Primeiro deles, organize as coisas. Dê responsabilidade para outros. Jesus olha para os discípulos dizendo, dai vós mesmo de comer. Por que Jesus estava fazendo isso? Para mostrar a eles que eles eram úteis. Toda casa, desde a criança de 1 ano, ela precisa ser útil nessa casa. Na igreja, ela precisa ser útil. E aí, geralmente nós temos na nossa casa, no nosso ambiente familiar, às vezes 10 pessoas. Mas nós temos receio de compartilhar com essas 10 a necessidade que tem delas se tornarem úteis com aquilo que elas possuem. Então Jesus está dizendo aos discípulos, sejam úteis, dei vocês de comer. Aí eles olham para os 5 pães e 2 peixes e imaginam, mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus vai e diz assim, então agora organizem a multidão. Coloquem eles em grupo de 50 organizados. Porque imagine, se Jesus multiplica os pães, naquela multidão faminta, desorganizada, era o alvoroço, todos viriam para cima, cada um pegando, tentando comer na frente do outro, e seria aquele caos instaurado. Aí o que Jesus faz? Organize primeiro as pessoas. A primeira pergunta que eu tenho a te fazer, como é que anda a sua vida financeira? Como é que anda a sua fé financeira? Como é que anda as características do reino em você que estão estabelecidas na fé? Eu falei para vocês sobre dízimo e agora vou abrir mais um leque antes de voltar para cá a respeito de primícia. Ezequiel capítulo de número 4, versículo 30, fala sobre a primícia e a bênção sacerdotal que existe sobre a primícia. Em Provérbios capítulo de número 3, versículo 12, acredito eu. Provérbios capítulo de número 3, versículo 9, e Provérbios capítulo de número 10, versículo 22, falando sobre a bênção da primícia. Então, se alguém dizima, porque o Senhor sustenta, primicia, porque reconhece o princípio da palavra liberada em Ezequiel 44:30, Provérbios 3:9, Provérbios 10:22, essa pessoa reconhece que a primícia tem o poder de santificar toda a massa. Agora, as finanças dessa pessoa estão santificadas, sim ou não? Então, a partir de agora, ela precisa exercitar a organização, primeiro, da fé, segundo, das pessoas que estão no mesmo barco, no mesmo ambiente, para que ela possa enxergar possibilidades além. Mais uma vez eu abro parênteses. Eu disse na quarta-feira passada, a Previdência Social, ou INSS, praticamente já colapsou. Então, se você sonha em se aposentar para depender do INSS, não cometa esse erro. Faça alguma coisa. Por quê? Porque se você acredita que vai se aposentar e vai viver bem, não pense mais assim. Sim ou não? Você acha que com R$ 1.518 dá para viver no nosso país? Sim ou não? Não dá. Se não dá hoje, não vai dar amanhã, sendo que a nossa moeda desvaloriza a cada dia. Então, o que eu quero que você entenda?
Você tem uma sabedoria que precisa vir de Deus para entender uma coisa. Não é errado quando você traz para perto aqueles que na sua casa precisam ser treinados para governar sobre a terra. Desde criança, ensine os seus filhos à mesa de que nós fomos ensinados totalmente errado, gente. Nós fomos ensinar assim, não estraga a comida, não deixa isso cair. E aí a gente vai fazendo aquela confusão toda, e a criança cresce sem saber o porquê que ela não pode estragar a comida. Aí quando você tem que dar uma resposta, qual é a resposta? Você acha que eu estou pegando dinheiro em árvore? Você acha que eu vou trabalhar que nem um condenado para te jogar fora? Aí a criança, em vez de entender, o que é que ela pensa? Eu não estou entendendo nada. Como é que funciona? Então você tem que sentar seus filhos e ensinar para eles que eles não precisam ganhar dinheiro. Eles têm que fazer dinheiro. Existe uma expressão na América que é justamente make money, que é fazer dinheiro. Nós falamos, eu vou ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é o pedinte, que está na rua, ele está fazendo o quê? Pedindo, e alguém dá, ele ganha. Ou o filho, que literalmente não trabalha e está ali, você vai dar, ele ganha 10 centavos, R$1. Só que perceba, ele não faz, ele ganha. E todo ganho, ele é mínimo. Todo ganho, ele é o quê? Então, quando você ensina o seu filho a fazer, a mente dele se abre para entender. Primeiro, os princípios, princípio da primícia, princípio do dízimo, da fidelidade. A partir de agora, ele se torna imparável, porque o manto de prosperidade tem que se assentar sobre ele. E se assenta sobre ele, ele entendendo que Deus o dará estratégias para que ele possa entender. As finanças na mão de um homem e uma mulher de Deus se tornam armas valiosas para o reino dos céus. Agora, as finanças na mão de uma pessoa que não consegue administrar, se torna perdição. Foi assim com Balaão e foi assim com muitos, mas não pode ser assim comigo e com você, amém? Voltando para cá para a gente entender. Se nós conseguimos entender todo esse princípio, agora nós precisamos organizar. De que maneira? Dê ao adolescente da sua casa responsabilidades financeiras. Mostre para ele que ele pode servir de alguma maneira. Mostre para ele que ele pode ser útil com aquilo que ele ganha. Mostre para ele que ele já pode trabalhar dentro de casa para ganhar. Isso é um incentivo para ele começar a aprender a administrar. Aí você já viu aquela cena? Quando criança, esse dia até a gente estava em casa, tinha um dinheiro lá em cima da bancada, e o Matias com o João pegando, e a gente eu fazendo questão deles ficarem com aquilo na mão. Porque na minha época, se eu pegasse uma cédula na mão, a primeira coisa era, solta isso que isso é sujo, sim ou não? Aí a criança cresce com aquela mentalidade, é sujo, então eu tenho que me livrar rápido. Aí quando ela cresce, que ela recebe algum valor, algum dinheiro, logo, automaticamente, ela quer se ver livre. Ela quer comprar, quer gastar, quer fazer alguma coisa com aquilo. Então, às vezes, você vai conhecer pessoas que têm conhecimento, ela domina algo, mas ela não consegue se desenvolver. Aí nós entramos aonde nós, cristãos, temos que ter. Quantas fontes de renda, queridos? Mais que uma. Pelo amor de Deus, o seu trabalho é a oportunidade que Deus te deu para que você possa ter algo fixo. Mas não perca as oportunidades de gerar rendas, de entender que você tem habilidades para poder ter muitas outras rendas que te tragam algo que vai preparando a sua melhor idade. Para que quando você chegue lá, você possa estar numa rede, descansando, quando outros na sua idade não poderão. Consegue entender? Aí você diz, mas o que isso tem a ver com o reino? É que no reino Deus tem o melhor para nós, principalmente naqueles últimos dias. Aí o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos com medo de falar sobre finanças, vivendo com a ausência dela, e muitas das vezes não entendendo. Se dinheiro é espiritual, eu preciso entender. A primeira coisa não é que me falta dinheiro, é que eu não estou sabendo lidar com esses 5 pães e esses 2 peixes. E agora, eu quero dizer algo para você. Se não tem multidão para alimentar, não tem necessidade de possuir alguma coisa. Sim ou não? Se você não tem ninguém para alimentar, se você não tem ninguém como responsável pela sua vida, automaticamente você bloqueia de Deus poder abrir a janela do céu para entregar a você.
Então o que nós precisamos entender? Oxe, cadê minha anotação? Então o que nós precisamos entender? Princípios, primícia, dízimo, está alinhado, ok. Se tudo isso está alinhado, então a raiz está santificada para que toda a massa esteja também. Aí eu faço uma pergunta a você. Quanto você precisa? É uma pergunta. Segunda pergunta. O que você precisa para alimentar a multidão? Aí você vai parar e vai dizer assim, pastor, hoje eu precisaria de 50 mil reais, resolveria a minha vida. Posso falar algo para você? Não resolveria. Porque o que te levou a chegar aonde você está, 50 mil não mudaria, sim ou não? Não mudaria. Por quê? Porque você chegará de novo no mesmo lugar. Porque não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com mentalidade. Tem a ver com coração. Deus pode confiar a mim e a você dinheiro? Sim ou não? Deus pode confiar a mim e a você em dar alguma coisa? Se Deus nos entrega algo grande, nós saberemos como lidar com isso? Os discípulos não souberam. 5 pães e 2 peixes para eles era desprezível. Eles disseram, nós só temos 5 pães e 2 peixes, só se nós sairmos por aí e comprar para alimentar essa multidão toda, desprezando o que Deus deu a eles. Aquilo que você tem pode ser mínimo, mas na mão correta, na mentalidade correta, e num homem de fé, numa mulher de fé, se transforma em algo grandioso que alimentará milhares de pessoas. Então não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com como você lida com aquilo que você já tem. Aí você vai olhar e vai entender, então não é só sobre o trabalho que eu tenho, é literalmente eu organizar primeiro quem está no meu lado, treinando a eles para saber lidar com o dinheiro, para saber lidar com prosperidade, com riqueza, e depois que eles aprenderem a lidar com isso, eles serão o quê? Úteis nesse reino. Os discípulos não sabiam até então, porque se eles soubessem, quando o Senhor Jesus disse, dai vós mesmo de comer, o que eles fariam? Opa, nós vamos fazer algo. Aí eles pegariam o pão, venham cá, Tiago, João, André, até Judas no meio. Judas, que a Bíblia diz que era ladrão, Tomé, Bartolomeu, chamariam todos para perto. Vamos orar e multiplicar esses 5 pães e esses 2 peixinhos aqui. Mas eles não sabiam lidar com isso. Então, se você não treina seu filho, mostrando para ele, meu filho, tudo que vier pela sua mão vai ser útil em contribuir aqui de alguma maneira, porque se você o treina dessa maneira, ele não vai cair no erro que eu caí lá atrás. Quando eu saí de casa com 17 anos fugido, eu tive que aprender tudo, pancada, sofrendo, sim ou não? Mais alguém fugiu de casa? Não, né? Não faça isso, pelo amor de Deus. Aliás, você já é de maior já, né? Então não tem ninguém de 17 anos aqui, só as crianças. Então, eu tive que aprender aquilo que eu não fui ensinado em casa, a trancos e barrancos. Dependendo das pessoas, não sabendo lidar com o dinheiro, não sabendo o poder que há na administração. Então, se você não ensina seu filho, você negligencia ele. Você tornará ele, em vez de alguém que governa, você vai levá-lo para um ambiente de dependência, não de Deus, mas de dependência das pessoas, do dinheiro. E aí, quando ela de verdade tiver que lidar com isso, ela não vai saber como. Então, queridos, guarde algo no seu coração. Quanto você precisa para viver, para pagar suas contas, para que você possa alimentar pessoas, é o que você já tem. Porque se você pega desse valor, aí agora a gente vai falar daquilo que praticamente todos os economistas falam, que 30% da sua renda tem que ser guardada para uma reserva, em uma reserva de emergência. Isso é quase que impossível, sim ou não? Porque de R$2.000, 30% é quanto? Alguém sabe? De R$2.000, 30% é quanto? 600? É impossível. Mas tem um detalhe.
Nós somos a geração de maior oportunidade da terra. Diga uma glória a Deus. Porque antes não havia possibilidade nenhuma de fazer renda extra. Hoje tem. Hoje você consegue vender algo e gerar renda. Você consegue colocar aquilo que você é especialista à disposição de alguém e fazer renda. Você consegue de várias maneiras construir renda. Hoje é muito mais fácil. Você tem a internet que possibilita isso para você. Por isso que eu digo, não foque, não coloque tuas fichas em uma renda só. Não coloque tudo dizendo é só. Não, Senhor, o Senhor me dá sabedoria, conhecimento para que eu possa ter várias rendas e eu preciso me desenvolver entendendo. Ok, eu tenho essa base, essa fundamentação e eu me desenvolvo muito bem nisso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter algo que é o carrão-chefe, é aquilo que me traz. Mas eu vou ter outras funções que também agregam a mim. Aí nós olhamos para quem? Nós olhamos para José. A Bíblia vai nos mostrar lá em Gênesis, capítulo de número 41, a respeito de José, que quando ele chega diante de Faraó, o que ele faz? Faraó, eu vou só interpretar teu sonho e vou voltar para a cela. Não, eu vou interpretar teu sonho. Aí ele começa. Terás que levantar alguém, cheio de sabedoria, conhecimento, que durante 7 anos de escassez, venha guardar 1/5 de tudo que produzir. Faraó olha e diz, eu já encontrei a pessoa, será você. Então, primeiro organize para depois realizar. Aí você vai entender, está entrando valor. O Senhor tem me abençoado. Eu vou criar uma base, eu vou criar algo que naquele dia que eu possa ser pego de surpresa, eu tenha uma reserva. Algo que me faz. Aí você diz, mas isso não é perder a fé? De forma alguma. A fé, ela te capacita a você entender que quem se antecipa, quem se precipita. Então, se você está se antecipando, guardando, você vai governar em algum momento. Queridos, na Covid, quantas pessoas prosperaram porque tinham o que outros não? Quantas empresas fecharam porque pensaram assim, a gente não precisa desse negócio de internet, a gente vende porta a porta. E aí? Quando ninguém mais pode sair de casa? Aí todo mundo vai para internet. E quem estava na internet, prosperou, avançou, explodiu. E quem resistia à internet, fechou as portas. Ou seja, quem se antecipa, Então, mais uma vez, é você parar para reconhecer. Se José estava estruturado em ter, não apenas... e no detalhe, esse homem estava preso, nós estamos falando de alguém que estava preso. Aí você olha para si e diz assim, mas é porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu faria diferente. Não, você tem o que é necessário. Você tem a palavra de Deus para ensinar sobre isso. Você tem a palavra de Deus para ensinar sobre riqueza, para ensinar sobre a prosperidade de Deus, para ensinar sobre o reino de Deus, para ensinar sobre aquilo que é necessário, para que eu possa andar mediante ao que Ele tem para mim. E às vezes nós negligenciamos isso, pensamos, não, eu não vou mexer com esse negócio de dinheiro, porque a Bíblia diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o amor. O problema não está em dinheiro, o problema está no amor. Porque o amor coloca o teu coração lá. Aí a Bíblia vai equiparar ao Senhor. Equiparar, não vai dizer que é. Equiparar em senhorio, mamon, que é o único que ele equipara em Senhor, dizendo, não podeis servir a 2 senhores. Ou servir a Deus, ou servir a... Aí você diz, pois bem, mas uma pessoa que está querendo ganhar dinheiro, ela está servindo a riqueza. Aqui está o problema. Dinheiro é escravo. O que ele faz? Escraviza. Porque se o dinheiro é escravo, você determina o que ele faz. Você determina a forma como ele faz. E não o contrário. Aí quando você diz para o seu filho, não vamos comprar porque não temos dinheiro. É mamão olhando para você e dizendo assim, é isso aí, eu estou determinando que você não vai levar seu filho para ter um momento onde será gerado nele lembranças para a vida adulta. Vou dar outro exemplo. Quando nós entramos no supermercado, mamão já vem de mão dada junto com a gente. Pode ter certeza. Quando a gente entra no supermercado, mamão já segura na nossa mão
E aí você vai andando, aí você olha o arroz, gente, ninguém procura o arroz de qualidade, se procura o arroz mais barato. Mamon, isso é mamon. Aí você olha, o arroz está barato, isso aqui é barato. Isso aqui, uma vez eu levei algo para casa, um dia desse mamon brincou, e aí quando eu vi, eu acho que eu estava de mão dadas com ele. Eu levei um negócio para casa, a gente teve que jogar fora. O que foi, minha filha, você lembra? Alguma coisa que a gente jogou fora, que era café. A gente comprou, o café estava em alta, quanto? O café estava custando R$27,30. Aí eu achei um no supermercado de R$8,90. Deus da terra, baixou o preço. Aí eu levei para cá. Sério, gente. A primeira vez que a pastora fez, gente, era um gosto e um cheiro tão ruim. Eu acho que pisaram, o bicho foi pisando assim, ó. É sério, a gente jogou fora. Aí eu voltei lá para comprar o de 27. Mamon. Aí nós temos que ter um equilíbrio. Por quê? Porque entre mamon existe, entre ele e o equilíbrio, a luxúria, que é a pessoa compulsiva por compra. Ela compra sem necessidade, ela não precisa daquilo, mas ela gasta. Isso é um outro demônio. Então mamon é você olhar para ele e entender uma coisa: não é você que determina aquilo que eu adquiro para minha casa. Eu aprendi algo há 4 anos atrás, ensinei por muitas vezes, e agora você vai aprender. Isso aqui demorou para entrar no meu espírito, mas guarde no seu coração. O passo que você dá para viver determina o sustento de Deus para você. Eu vou exemplificar. Nós sempre, a vida toda, usávamos açúcar refinado cristal, aquele de 1 e alguma coisa. Aliás, nem é mais R$1, né? Mas aquele branco, que a parede é até mais cor que ele. Aquele não presta, gente. Chegou em casa, jogue fora. O sal, a mesma coisa, aquele sal branco. Aí um dia, nós começamos a perceber o mal que faz o açúcar, o mal que faz o sal, o mal que faz a margarina. Você pega a margarina, coloca no chão, a formiga até desvia. É capaz da formiga ainda... como é que a formiga... É capaz dela te xingar, se você colocar margarina no chão. Porque nem ela não quer aquilo. Aí um dia com a pastora Gi, sentamos e decidimos, de hoje em diante, nós vamos cuidar. Aí nós trocamos o açúcar pelo demerara, que é aquele marronzinho, sem ser o mascavo. Aí nós trocamos o sal pelo sal rosa do Himalaia. Nós trocamos a margarina pela manteiga. E aí nós fomos trocando algumas coisas. Aí Deus me ensinou algo. Se você de hoje em diante decide, Senhor, eu quero cuidar do templo onde o Senhor habita, e eu vou comprar um sal do Himalaia que hoje custa R$6 meio quilo, o Senhor vai me sustentar e me dar provisão para que eu continue comprando aquilo que fará bem ao templo do Senhor. Desde então, nunca mais voltamos atrás. Então, o tamanho da decisão que você tem, que é a sua necessidade, determina o envio de Deus para você. Pastor, eu preciso apenas... Não, Deus, eu preciso apenas de 1.000. Deus te envia 1.000. Não, eu preciso de 10. Deus te envia 10. Mas precisa ter utilidade. Porque se não tem, você simplesmente receberá daquilo e fará o que não é necessário e importante. Então a riqueza glorifica a Deus. Glorifica. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Fala sobre isso, ó. Diz assim: Isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então Deus te enriquece para que graças sejam dadas a Ele. Quem entendeu?
Então eu vou dar um conselho a você. Quando você for no supermercado, entenda que Mamon também vai querer ir junto. E aí você não vai escolher mais as coisas pelo preço, mas pela voz de Deus. Você vai olhar para algo e vai dizer assim: Senhor, esse aqui é o mais barato, mas esse daqui é o melhor. Não é que você, a partir de agora eu vou entrar, eu vou só comprar o que é caro. Não, não é isso, porque aí você vai no extremismo. Mas você tem que entender, se tudo que você compra é o mais barato, é porque agora você está dizendo algo ao Senhor. Eu não acredito que o Senhor pode me sustentar. Então você tem que olhar e entender isso daqui, porque queridos, tem coisas que é nítida, o valor dela determina a qualidade, mas tem coisas que não. Tem coisas que tem um preço, tem outras que o preço é inferior, mas é a mesma qualidade. Alimento é muito parecido, mas tem outros que não. Por exemplo, a manteiga é diferente da margarina. A margarina você compra um pacote de meio quilo, que custa, um pacote não, negócio lá, um pote de meio quilo, que às vezes custa 6, 5 reais. Na manteiga vem 200 gramas e custa 9, 10, 13. Então é uma diferença grande, né? Mas tem coisas que não. Então você vai olhar, não é pelo, a partir de agora é só preço, não. Isso daqui está um preço bom e tem qualidade. Então, na hora que você fizer isso, você vai ver o boom que vai dar na sua vida financeira. Por quê? Porque agora você pega daquilo que Deus te supre e você é conduzido por Ele para glorificá-lo. Eu não preciso disso. Corte. Eu não preciso dessa assinatura da Netflix. Corta. Vai cortando, vai organizando para poder realizar aquilo que você olha e percebe: isso daqui não é útil para a minha vida, porque não tem. Corte aquilo, tire. Não gaste naquilo que não faz sentido. Porque às vezes nós isso daqui, eu já falei para vocês. Há mais ou menos, desde quando eu aprendi sobre investimento, há mais ou menos uns 2 anos e meio para 3 anos, tudo que eu compro é no cartão de crédito. Tudo. Se eu for na padaria comprar um pão, que dá 90 centavos, passa no crédito. Por quê? Porque o meu cartão, ele me dá 1% de tudo que eu gastar. Então, em vez de eu gastar, eu recebo alguma coisa. É ou não é? Agora, isso é para quem? Para quem já tem estrutura para entender que você tem que saber gastar. Ou seja, você tem que olhar e entender, queridos, o mundo, ele te apresenta algo tentando tirar o que Deus te dá. E aí você tem que entender, calma lá, Deus é Pai, cuida de mim, nos detalhes, me dando daquilo que é necessário e confiando a mim para que eu tenha uma vida onde eu glorifique a Ele, onde eu tenha condições que literalmente possa me dar um conforto de alguma maneira na minha casa. Aí vem o mundo, vem o diabo e só arrancando, só tirando de mim. E eu aceitando. Não precisa, tire fora. É alto demais o valor, não dá? Não faça. Vá respeitando a sua estrutura, para que você possa crescer em Deus e saber lidar. Se antes você sabia lidar com 5 mil, daqui a pouco 10 mil, daqui a pouco 15 mil, por aí vai. E aí quando você vê, você vai ganhando estrutura e entendendo. A nossa vida precisa estar pautada na voz de Deus, no relacionamento com Ele. E se você tem a sua vida pautada nisso, guarde algo no seu coração. Deus não cansa de sustentar você. Deus não cansa de apresentar possibilidades a você. Mas tem um detalhe. Se Deus não puder confiar em você, aí acabou. Da mesma forma, mais uma vez eu volto para o filho. Eu sempre falo para o Matias: pai, mãe, eu não fiz tal coisa. Eu falo: filho, eu confio em você. Você fez? Não, eu confio em você. Mas se eu descobrir que você está mentindo, não, eu não fiz, eu confio em você. Financeiramente tem que ser assim também. Tem que olhar para os seus filhos: quanto é que você tem em tanto? Você vai fazer com isso. Ok. Ensine eles, senão o mundo vai ensinar. E quando o mundo ensina, a pastora Gia trabalhou muitos anos em shopping, em lojas de grife. E ela
chegava em casa e contava aquelas pessoas que iam para lá, gente, que parece que assim, hoje eu estou a fim de gastar uns 10 mil reais, vou ali no shopping. Aí gastava, aí voltava, passava 4, 5 dias depois, aí eu vim aqui, gastava mais. Você olha, por quê? Porque a pessoa colocou sobre as finanças aquilo que tem poder de condução. Ou seja, ir lá no shopping gastar, traz prazer, traz alegria para essa pessoa. Entende? Mas, aí você olha e diz assim, eu queria entender, por que uns são mais abençoados e outros menos? É porque o conceito de bênção talvez esteja equivocado em mim e você. O fato de uma pessoa ter muito dinheiro não significa que ela é abençoada por Deus. Amém? Agora, o fato de uma pessoa ser próspera em Deus, aí sim, Deus está abençoando. Então, cuidado para não cair no erro de olhar e dizer assim, mas o ímpio, muitos profetas fizeram esse questionamento, mas o ímpio tem casa própria, não paga aluguel, o ímpio come do bom e do melhor, eu passo no restaurante, estão lá, mas o ímpio, mas se você passar um dia com a pessoa, você vai ver o caos que é. Não fala com os filhos, não fala com o pai, toma remédio controlado, perdido nas drogas, está vivendo uma vida totalmente destruída. Então não queira ter a vida dessa pessoa, porque talvez ela tenha sucesso em uma área que foi conquistada pelo Strive. Quem não sabe, Strive é um conceito em inglês que significa tudo que é conquistado pela força do braço. Gente, é fácil ser rico? É fácil, minha filha? É fácil ser rico? É? Acorda às 7 horas da manhã, trabalha até 10 da noite, todo dia, durante 365 dias. Dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. É fácil. Mas você perde aquilo que é de maior valor para o homem. Que é o quê? É você poder ter paz. Chegar na sua casa e sentar na mesa para comer com teus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. É você poder ver o crescimento dos teus filhos. É você poder buscar a Deus, orar, clamar, chorar, se relacionar com o Senhor. Isso não tem preço. Então é melhor, diz a palavra do Senhor, o pouco com Deus, não. É isso mesmo, do que o muito, mas viver em avareza ou distante do Senhor. Então, queridos, por que eu trouxe essa aula para você hoje? Para que você entenda que dinheiro é algo espiritual. E os seus olhos e os meus olhos têm que se abrir para entender. Crie fontes de renda extra. Escreva um livro. Faça um e-book. Faça um curso. Você que lida com uma área diferente, comece a mastigar aquilo ali, digerir, para que você faça algo que dali comece a te gerar algo. E aí, gerar uma renda. E aquilo que você já faz, olhe entendendo. Cara, Deus já me abençoou. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aquilo que não é útil, organizar para depois realizar. E aí você começa a organizar passo a passo. Deus me deu 5 pães e 2 peixes. Eu vou multiplicar. Multiplique aquilo que vem para suas mãos. Honre aquilo que Deus entrega a você. Cuide daquilo que Ele está dando a você. É simples. Não. Eu não quero nem saber. Você já viu aquela, eu vi esses dias, a mulher perguntando para a outra, mas era inteligência artificial. Qual foi o pior conselho que você deu, que você recebeu? Aí a pessoa diz assim, gaste tudo porque você não pode morrer amanhã e não levará nada. E aí? Aí eu gastei tudo e não morri. Não caia nesse erro. Vou morrer mesmo, vou gastar tudo. Olha, gente, engraçado, eu estava falando esse dia com o Elmaico, eu falei para ele, Elmaico, eu não consigo, eu tenho falado muito sobre a volta de Cristo, de que eu não consigo ver 2029 na minha frente, mas nem por isso, eu estou tirando os investimentos, não, ele não está me mostrando porque talvez tenha uma revelação depois, e se Jesus voltar em 2050? Sim ou não? Agora, se ele voltar amanhã, a minha base, a fundamentação da minha vida não está em dinheiro, não está em riqueza, não está nisso. Então, para mim, é diferente. Entende? Mas eu lhe aconselho, faça algo que gere renda extra a você. Mas às vezes, queridos, não é nem isso. É só uma questão de organizar para depois realizar.
Coloque no papel direitinho, isso aqui eu não preciso mais, isso aqui não é necessário mais para mim, isso daqui é. Aí agora tem um detalhe, eu vou abrir mais um parênteses para dizer algo a você. Cuidado com as ratificações numéricas racionais. O que é isso? É a pessoa que, às vezes, ela anda muito assim, ó, razão, razão, razão. Não. Deus, Ele ama a quem dá passos por fé. Deus ama. Deus ama. Às vezes, querido, diante dos seus olhos se eu fizer isso, não tem como porque eu não tenho condição. Aí Deus olha e diz, use da fé. Faça. Você acredita que eu posso? Faça. Você acredita que eu sou pai e cuido de você? Faça. Por quê? Porque quando você faz isso, você está exercitando sua fé. E quando você exercita sua fé, algo acontece. Antes você olhava e pensava assim, R$1.000 é dinheiro que... Hoje você olha para 10 mil e diz assim, é 10 mil. Por quê? Exercitou a fé. Mexeu com valores mais altos. Hoje, talvez para você, talvez você tenha um salário de 5, 7, 8, 10 mil reais. Isso para você, agora olha para alguém em um outro estado que paga o mínimo, o piso mínimo, que a pessoa ganha R$1.518. Se você falar, eu ganho 10 mil reais, essa pessoa vai olhar, eu com 10 mil reais teria a vida totalmente diferente. Não teria. Não teria. Então, quando se fala de dinheiro, nós precisamos ter essa consciência. É espiritual. E se é espiritual, eu tenho que olhar. Abraão foi próspero porque Deus o abençoou. Isaac, Jacó e por aí vai. E se Deus prosperou esses homens, qual é o problema de Deus comigo? Olhe para esses homens, olhe o estilo de vida que eles tinham. Fé. Eles tinham decisões aonde eles avançavam, andavam e tomavam decisões para o reino. Agora eu vou soltar um segredo para a tua vida. Deus não deve nada a ninguém. Então, guarde algo. De hoje em diante, não peça para você. Peça para Deus. É isso mesmo, peça para Ele. Senhor, aquilo que o Senhor confiar nas minhas mãos vai ser útil. Porque se não tem uma multidão para alimentar, não precisa de pães e de peixe. Então, se você busca para si mesmo, para benefício próprio, não está errado. Mas se você quer receber de Deus, pense nas coisas de Deus. Amém? Senhor, o Senhor vai me abençoar. E eu vou fazer muito mais do que aquilo que eu faço. Agora não caia no erro do irmão religioso. Qual é o erro do irmão religioso? Quando eu tiver, eu vou abençoar o necessitado. Não vai. Quando Deus, se o Senhor me fazer eu ganhar nesse sorteio, eu vou ajudar o fulano, o ciclano, eu vou fazer não sei o quê. Não vai. Por quê? Porque quem não é fiel no pouco, sobre o muito não será colocado. Não será. Então, já faça com o que você tem. Mas é pouco. Se você chegar em casa e disser assim, eu tenho R$2 aqui, aí você olha e diz, mas é tão pouco, mas tem alguém que com R$2 compraria alguma coisa para matar a fome. Sim ou não? Então os discípulos olhando, 5 pães, 2 peixes, isso aí é pouquinho demais. Jesus olha e diz, não é suficiente. Use do que você já tem. Utilize daquilo que o Senhor já confiou. Porque senão você não estará pronto para receber algo maior. Quem entendeu? Então, reino é você olhar e entender. Busque para Deus. Busque para o reino. Busque olhando para o Senhor e entendendo. Deus, eu não peço para mim, mas eu sei que eu receberei de Ti por causa do meu coração. Quanto mais o seu coração consegue lidar com o que Deus te confia, mais você está sendo estruturado para receber de Deus. É uma conta simples demais. E aí, nós precisamos entender que se Deus não deve nada a ninguém, pode ter certeza. Toda oferta, toda ajuda, tudo que você contribuiu, tudo que você fez, um dia para Deus, ou já recebeu, ou receberá, mas não tem dívida para você. Amém? Deus vai te dar em algum momento isso.
seja através da sua saúde, seja através da sua vida emocional, espiritual, Ele faz questão de pagar a você. Pedro, meio assustado, um dia olha para Jesus, e aí Jesus diz assim: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pedro pula logo fora e diz assim: e nós? Largamos tudo por causa de ti. Eu acho que Pedro pensou assim: então eu larguei tudo, não sou rico. Tá, e quanto a mim? Como é que faz? Aí Jesus olha e diz assim: Pedro, não tem ninguém. Não tem ninguém que deixando bens, casas, paz, e aí ele começa, que não receba 100 vezes mais. Então a questão não é o dinheiro, o problema não é o dinheiro. O problema é o que você está fazendo com o dinheiro que Deus entrega nas suas mãos. Administre ele. Entenda, ele é um escravo. Olhe para o dinheiro de duas formas: espiritual e escravo. É escravo, dinheiro, você é escravo. Não, você vai comprar o que eu quero. Eu compro segundo o direcionamento de Deus. Sim ou não? Perfeito. Eu encerro dizendo algumas coisas para você. Existem algumas dívidas no mundo espiritual que nós precisamos listá-las para a gente entender. A dívida ela é uma prisão no mundo espiritual. Nós temos que entender que ela só se torna invalidada, ela só se torna inútil quando você não pode pagar. Agora, quando você tem como pagar e não deseja pagar, isso é uma prisão, isso é uma maldição. Segundo, falta de perdão. Tem pessoas, queridos, que o problema não está no quanto que ela ganha, está nos perdões que ela nunca liberou quando eram necessários. Tem pessoas que o problema financeiro não está relacionado com ela, está relacionado com a vida geracional. E aqui eu quero te dar algo. Esses espíritos geracionais e familiares, eles fazem questão de, ano após ano, geração após geração, eles gerarem na vida de pessoas o reflexo daquilo que eles fizeram lá atrás. E às vezes você vai ver que, eu sempre dou esse exemplo, o meu pai tinha 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Um dos irmãos do meu pai, dos meus tios, foi vereador na cidade, era comerciante, tinha muita riqueza, muita prosperidade. Uma outra irmã do meu pai era dona de uma das maiores fazendas que havia na cidade. A outra irmã tinha uma escola particular que até hoje existe, é muito forte, na capital. E o meu pai? A gente passava necessidades extremas. Meu pai só tinha uma casa para morar porque deram. Meu pai só trocou as paredes de pau a pique, porque os sobrinhos se reuniram, colocaram tudo embaixo e construíram uma casa de tijolo. A gente viu muitas vezes o meu pai ficar sem comer para que nós comêssemos. E aí um dia eu estava numa imersão de 3 dias, e eu me lembro que o Senhor me levou em espírito na cidade. E a primeira coisa que o Senhor me mostrou, o meu avô, por parte de pai, era dono de quase da metade da cidade onde eu fui criada, da vila onde eu fui criado. E um dia, ele numa mesa de baralho, apostou tudo e perdeu. Mas aí a questão é, 3 dos irmãos do meu pai tinham riqueza, tinham condições boas. E só sobre o meu pai caiu a miséria, literalmente o espírito de miséria. Literalmente. E aí nessa imersão o Senhor me levou em espírito até lá, e eu vi essa questão do jogo, que o meu avô perdeu as terras que ele era dono, e eu vi justamente essa questão. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, aí o Senhor me trouxe ao espírito a figura dos meus 3 tios, das minhas 2 tias do meu tio e do meu pai. Eu fiquei olhando para aquilo, e aí o Senhor começou a ministrar sobre o meu espírito, que essa maldição hereditária automaticamente iria repousar sobre algum filho.
Eu comecei a quebrar aquilo no mundo espiritual, dizendo: Deus, não será sobre mim. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o provedor da minha vida, provedor da minha casa. E eu não viverei aquilo que o meu pai vivenciou, em ter que não almoçar, não jantar, para que nós comêssemos. E era o mínimo do mínimo. E eu comecei a quebrar tudo aquilo. Eu fiz uma oração a Deus no mundo espiritual. Eu disse: Deus, eu rejeito toda herança do meu pai biológico, que não seja de ti. Porque eu quero a herança do meu pai celestial para a minha vida. Às vezes o que você está vivendo nessa questão de ora você tem, ora você está em dívida, ora você tem, ora você não tem, ora as coisas estão fluindo, ora as coisas estão dando errado, ora está relacionado com a questão geracional lá de trás. É só olhar para o seu pai, é só olhar para os seus avós, é só olhar para as pessoas lá que você talvez encontre nelas a figura do que você está vivendo. Essa oscilação financeira não é para existir. Por quê? Porque ela existe quando muitas das vezes existe palavra de maldição. Existem palavras que foram lançadas e elas estão aqui agarradas, ó. E eu quero te convidar a fazer essa oração na sua casa. Eu rejeito sobre a minha vida toda a herança que não vem de ti, que o meu pai lançou sobre a minha vida. Porque senão nós começamos a agarrar tudo. Eu quero a herança do meu pai. Não, querido, tem coisa do seu pai que é diabólica, da sua mãe que é diabólica, dos seus avós que é demoníaco. Sim ou não? E aí nós aceitamos: eu quero esse DNA de herança. Não, não, não. Tem coisas que não podem repousar sobre a tua vida. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Começando pela herança. Então, vamos desatar a prosperidade na nossa vida em todos os sentidos. Eu vou te dar um conselho. Eu ainda não consegui fazer isso com a minha mãe, porque eu preciso voltar na cidade lá, mas isso está muito perto de acontecer. Chegue com o seu pai, com a sua mãe que ainda é vivo, ou com quem criou você. Coloque uma mesa diante dessa pessoa, não deixe ela comprar nada. Sirva ela, chegue diante dela e diga assim: eu quero que você me abençoe sobre a terra. Até hoje muitos filhos nunca foram abençoados pelos pais. Porque essa bênção assim, ó, bênção, gente, isso aqui, a bênção verdadeira, ela é quando um pai impõe as mãos sobre a cabeça de um filho e o abençoa sobre a terra. Isso é bênção. É você olhar e ver que quando Jacó, entenda isso daqui. Todo Esaú vai encontrar um Jacó na sua vida. Aí o Esaú vai, e aí nós olhamos e falamos mal de Jacó. Usurpador, enganador. Calma. Jacó só pagou o que foi pedido a ele. Esaú chegou e disse assim: me dá esse prato de lentilha. Ele disse: só se você me deu a tua primogenitura. Aí Esaú disse: está fechado o negócio. Jacó não usurpou. Jacó só pagou o preço que Esaú colocou no que era direito dele. Aí vai fazer sentido o texto que diz: Deus rejeitou a Esaú, mas amou a Jacó. Por quê? Porque toda pessoa que vende seu direito de herança dos céus, Deus se desagrada dela. Então eu preciso diante do meu pai dizer: pai, me abençoa sobre a terra. Eu quero sobre a terra viver uma história onde Deus será o meu Senhor, me sustentará e me dará uma vida para que Ele seja glorificado. E às vezes nós temos essa dificuldade, por quê? Porque nós não entendemos que isso é tão honroso diante de Deus. Meu pai, se hoje fosse vivo, eu já tinha feito isso com ele. Mas como ele não é, eu quero que a minha mãe me abençoe, já, apesar de que, aí eu vou dizer algo para você, pastor, que alguém pensou agora isso aqui, pastor, mas e quem já tem pai falecido? Como é que faz? Seu pai espiritual tem esse poder de abençoar a sua vida. Ele tem. Quando eu mando minha primícia, meu dízimo, a minha primícia eu dou para o meu pastor. Gente, quando ele fala assim: que Deus te abençoe, te sustente nessa cidade, que Deus te guarde, que Deus te prospere, que Deus prospere tua casa.
Gente, aquilo para mim é a bênção de Deus, literalmente sendo proferida pela boca do meu sacerdote. Entendeu? Então nós precisamos ter essa consciência de que isso no mundo espiritual tem um valor muito grande. Isso no mundo espiritual tem um valor gigantesco. E eu quero que você faça isso. Se é vivo seu pai e sua mãe, meu pai me abençoe sobre essa terra. Meu Deus te abençoe. Não, não é isso aí. Qual foi a palavra que você usou, Giovana? Não é essa bênção normal, é uma palavrinha que você usou que encaixa nisso daí, quando um pai vai abençoar um filho. Hã? Não, mas foi uma palavrazinha. Aí o pai vai dizer assim, mas você já é abençoado, meu filho. Não é isso. Falando para que você me abençoe de verdade sobre a terra, liberando palavras. Meu filho, serás próspero sobre a terra. Você vai tomar por herança onde seus pés pisarem. Você não vai viver a história dos seus antepassados. Você terá Deus como teu provedor. Você terá Deus como teu Senhor. Deus te confiará riqueza. E por aí vai. Digam todos glória a Deus. Gente, eu iria aqui até 5 da manhã, é assunto demais. Essa questão de dinheiro, gente, ela é muito preciosa, porque ela tem muita coisa guardada nela, que vai sendo liberada e vai abrindo nossa mente para entender. Será que o problema não é o dinheiro? Não é. O problema não é o dinheiro. Nunca será.